Olá, o ABTV está no ar. No programa de hoje, vamos conversar com nossos entrevistados sobre as oportunidades e desafios da jovem advocacia, trazendo insights sobre o mercado de trabalho e dicas valiosas para a carreira. Acompanhe comigo, a partir de agora, o ABTV já está no ar. Hoje, em nosso programa, recebo aqui o presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB Paraíba, Dr. Matheus Brito. Olá, Dr. Matheus. Seja bem-vindo ao ABTV. Obrigado, Germana, pelo convite. É uma honra estar aqui na OABTV, batendo esse bate-papo e representando a Jovem Advocacia. Então, hoje, quero saber quais são as dificuldades que o jovem advogado tem ao sair da universidade. Quais são os conflitos e as dificuldades que o jovem tem. Bom, Germana, as dificuldades que o jovem tem ao entrar no mercado de trabalho é enfrentar o próprio mercado de trabalho. A faculdade, ela não nos capacita para as habilidades necessárias na vida profissional. Ela não nos prepara para aprender novas tecnologias, para aprender gestão, precificação, oratória, técnicas de fechamento de contrato. Então, ela não prepara o jovem advogado para advogar. Porque advogar exige muito mais do que saber o direito, mas ter uma gama de habilidades necessárias para que você possa gerir a sua vida financeira, a sua vida pessoal, a sua vida no escritório. Então, a faculdade, o mercado de trabalho, nos exige muito mais do que nos é apresentado quando ainda somos estudantes. Então, a dificuldade de entrar no mercado de trabalho é justamente enfrentar o mercado de trabalho, porque exige uma experiência, exige uma gama de habilidades que não nos é preparada e muitas vezes nem sabemos que devemos aprender essas habilidades. Só quando estamos caminhando é que, preciso aprender sobre oratória, preciso aprender sobre precificação, preciso aprender sobre gestão de tempo, preciso aprender aqui sobre gestão financeira. E nesses aprenderes, eu preciso ainda estudar o direito, estudar caso a caso. Então, são essas dificuldades que o jovem advogado tem enfrentado no mercado de trabalho. É o teórico, que é atualizado a cada dia, é a gestão do escritório, lidar com o cliente, como lidar com o cliente, gerir o tempo, ser líder de uma equipe, no caso, se você tiver estagiários. Então, assim, eu comungo o seu pensamento, é muito complicado, né? Esse susto que os jovens advogados têm ao sair da universidade. Nossa sociedade, ela fala muito sobre o eu, sobre falar, sobre eu tenho que agir, eu posso. Aí, imagina aí você como advogado, agora você tem que aprender a escutar, desfazer esse caminho. Então, são essas as dificuldades do mercado de trabalho. Ah, Matheus, eu não quero aprender a fazer nada disso, eu quero estar no meu escritório, eu quero peticionar, tudo bem, mas você vai ser engolido. O advogado hoje ele é empresário. Começa a ser... Tem uma visão empresarial. Então, para você, o que o meio acadêmico poderia fazer para melhorar essa situação? Quais são as disciplinas que ele poderia incluir na sua grade? Bom, Germana, eu tenho uma crítica grande ao meio acadêmico. Estou concluindo meu mestrado em ciência política, já dou aula, e a faculdade ela não nos prepara para esse caminho. A faculdade hoje se percebe que ela está muito mais voltada a preparar os alunos para concurso. A maioria dos alunos, 90%, em todas as turmas, se você for perguntar em todas as universidades, os alunos querem concurso. E a faculdade vão nesse ritmo. E não nos prepara coisas básicas como oratória, coisas básicas como um fechamento de contrato de honorários. Porque, sim, tem a cadeira de contratos, mas não ensina a fazer contrato de honorários. Quais são as cláusulas de boa-fé, as cláusulas de má-fé? Então, a faculdade não ensina as habilidades necessárias, não ensina sobre novas tecnologias, não ensina sobre o uso da inteligência artificial, o Google Ads, marketing digital,
marketing digital, marketing pessoal, como se posicionar não só no digital, mas na sociedade. Então, são essas habilidades que a faculdade não ensina. O jovem advogado chega, após se formar e pegar sua carteira, chega com a ideia de como é a profissão e percebe uma realidade, percebe uma sociedade que exige muito mais do que a faculdade falou. E assim, você acha que o jovem advogado ele chega inseguro no mercado de trabalho? Ele se impacta completamente até na sua decisão de seguir na advocacia. Às vezes muitos trocam de profissão, não é isso? Sim, alguns chegam inseguros, alguns chegam muito animados. E aí nessa animação a gente vai vendo que a realidade não é tão assim como a gente pensa, porque alguns chegam muito animados, como eu cheguei muito animado, pensando que em 2 anos estaria morando no melhor bairro de João Pessoa, com um carro novo, muitas perspectivas de ser rico, né? Logo no início da jovem advocacia, como jovem advogado. E isso é possível, sim. Isso é possível. Isso é possível. Mas não é a realidade que a gente vê da grande maioria dos advogados no Brasil, no nosso estado. E os que conseguem fazer em pouco tempo, conseguem porque adquiriram na faculdade todas essas habilidades anteriores, novas tecnologias, fechamento de contrato, a escuta ativa, a oratória. Ou porque às vezes tem famílias que abrem portas, né? Grandes escritórios de pai, avô, tio, que já tem uma estrutura para que aquele advogado possa se concentrar em essas habilidades, em ser um advogado empresário. Então, para você, qual a habilidade essencial que um jovem advogado tem que ter? Você não pode deixar de ter assim que sai da universidade. Para mim, oratória e entender sobre novas tecnologias. Tem que entender sobre inteligência artificial, tem que entender sobre como está essa dinâmica de Google Ads, de precificação, patrocínio, tem que entender como as novas ferramentas de inteligência artificial são diversas. E o mundo hoje gira em torno disso. Só que vai chegar um momento que isso vai ser o comum. Vai. E aí a gente vai ter que... As habilidades serão as habilidades pessoais. Então, mas hoje, oratória e novas tecnologias. São habilidades que eu acho essencial para você se destacar. Porque novas tecnologias não é nem que... mas eu não quero usar, eu tenho um estilo de advocacia artesanal. Mas você precisa entender a linguagem. Você precisa entender, porque senão você vai chegar nas rodas de conversa e não vai saber. E outra que eu acho muito importante, uma terceira, mas deixa eu incluir igual, técnica de vendas. Você tem que saber falar. Você tem que converter. Você tem que saber os gatilhos mentais. E não é fazer aquela captação legal. Não estou falando aqui de trazer um produto ao cliente, apresentar um produto, apresentar um ganho ao cliente que ele não vai ter. Mas as técnicas de vendas aplicadas para que você possa fechar o contrato de honorário com o seu cliente. E para isso eu vou pegar o gancho e dizer que o marketing digital a gente não pode deixar de lado. E que existem muitos cursos gratuitos no YouTube de como fazer vídeos, como produzir vídeos para advogados de forma legal e fazer o CTA, que é a captação, né, para conversão e para chegada de leads no seu escritório. Eu acho que isso é o grande... Bom, Germana, lead. O que é lead? O que é lead? Lead. Eu aprendi o que é lead ano passado. É quando você faz uma publicação no Instagram, né, e chega uma mensagem no seu WhatsApp. É um potencial cliente, um lead, podemos dizer assim. Mas é isso, se você não souber de venda, se você não souber de novas tecnologias dessa linguagem, que é propriamente nova, você não entra nas rodas de conversa. E para esse jovem que está nos assistindo, o que é que as instituições, a OAB, entre outras instituições, estão fazendo para que isso aconteça? O que é que as instituições estão se movendo e quais oportunidades elas estão dando a esses jovens advogados? Bom, a OAB, a ESA e a Comissão da Jovem Advocacia, ela tem se preocupado ativamente sobre a conquista, a preparação dessas novas habilidades para o jovem advogado. Temos falado muito sobre gestão de escritório, gestão financeira, oratória, novas tecnologias, e isso tem preparado o jovem advogado para o mercado de trabalho. Mas, claro, aqueles que querem aprender. Porque existe ainda, Germana, um receio, um distanciamento
muito forte de grande parte da advocacia e também da jovem advocacia sobre esses temas. Então, eu quero que você mande uma mensagem para esse jovem jovem advogado que está nos assistindo de casa e diga a ele o que é que ele tem que fazer assim que ele sair da universidade para se tornar, né, um bom e grande advogado, para você que é o presidente dessa comissão. Jovem advogado, jovem advogada, você que está caminhando, está trilhando a sua advocacia, a sua história de sucesso. Eu sei que todo mundo pensa em ser grande, em ter uma carreira brilhante, mas antes disso, se prepare. Aprenda, adquira as novas habilidades. Você, estudante de Direito, ainda que não passou no exame de ordem, que está concluindo o curso, não perca tempo. Estude sim as matérias, mas comece a pincelar, a entender sobre gestão financeira, gestão de escritório, gestão de tempo, novas tecnologias, oratória, fechamento de contrato, escutativa, porque é isso que vai fazer a diferença em sua vida. Ah, Matheus, mas é muita coisa para aprender. Eu sei, é muita coisa para aprender. Eu não aprendi nada disso na faculdade e até hoje sigo tentando aprender. E pense, é difícil, porque conciliar o seu tempo entre estudar os casos, se concentrar ao escritório, se concentrar ao lazer, à família e adquirir novas habilidades é muito difícil. Então, tem que ser muito resiliente. Então, a minha dica é, não faça como eu. Não siga o meu exemplo. Aprenda essas habilidades. Aí sim, você conquista o sucesso financeiro. E aí sim, você conquista o sucesso na sua carreira. Excelente, não há tempo a perder. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com mais bate-papo sobre o tema, os desafios da jovem advocacia. Volto já. Orientações de segurança para os ciclistas. Use roupas claras, luzes noturnas, adesivos refletivos. Pedale pela direita e sempre na mesma direção do trânsito. Não pedale muito à direita, colado no meio-fio. Assim, os carros vão tentar passar na mesma faixa em que você está, mesmo que não haja espaço. Isso também te ajuda a evitar o perigo de buracos e bueiros sem tampa. Respeite os pedestres, pare nas faixas e nos sinais. A rua é de todos. Prefeito escolhido, vereadores também. Você votou e agora é hora de todos cuidarem de João Pessoa pelos próximos 4 anos. E esse novo tempo já é realidade aqui na Câmara. Novos projetos, nova sede e o maior orçamento da história de João Pessoa. Tudo isso é trabalho. E você pode acompanhar pela TV, pela internet e pelo rádio. Porque se depender da gente, 2025 já tá on. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. Estamos de volta. Agora com a presença da vice-presidente da Comissão da Jovem Advocacia da UAB Paraíba, doutora Natália Travasso. Seja bem-vinda, doutora Natália. Prazer tê-la conosco, estar aqui com a TV OAB. Muito obrigada, Germana. Agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui na OAB TV para falar sobre a advocacia e para a advocacia. Eu gostaria de saber
como é que o jovem advogado lida com a pressão de entrar no mercado de trabalho, de ser um ótimo advogado, de ter um escritório, lidar com funcionários, estagiários, lidar com o financeiro. Para você, como é que o advogado lida com isso? O jovem advogado. Então, a jovem advocacia é aquela classe que lida com todos os problemas possíveis, como você bem relatou. Um dos principais dele, a questão da empregabilidade, né? A questão dos resultados satisfatórios, por exemplo, e a pressão de ter resultado. Mas, primeiro ponto, como é que eu posso ter um resultado sem ter o cliente? Então, um dos principais pontos e que eu acho de extrema importância observar nessa fase é o foco, Germana, no básico que dá certo, no estudo, na busca pela capacitação profissional, na busca pelo networking. E a partir do estudo, as oportunidades vão surgindo, aparecem os primeiros clientes, posteriormente a gente pega aquele caso, vê que conseguiu um resultado ótimo, às vezes aparece aquele cliente com um caso que não é tão simples, e aí eu pego ou não pego aquele caso. Então, é importante observar se aquele caso você consegue resolver dentro dos seus limites e deixar claro para o cliente que você está fazendo o possível na sua condição, na condição jurídica que aquela situação permite. Sempre deixar isso muito claro para cada cliente e cada pessoa que aparece na vida do advogado e da advogada. E aí vou puxar o gancho e falar quais são as estratégias de network, né, que você utiliza ou que você acha que dá certo. Então, eu digo por experiência do que eu vivi. Quando eu comecei na advocacia, Germana, eu não tinha por onde começar, na verdade. Não tinha parente, não tinha familiar, só tinha uma carteira da OAB e um sonho de realmente exercer a minha profissão. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ingressar no sistema OAB, fazer pontos com novos advogados, conhecer o sistema, e eu entendi que o network era fundamental nesse processo. Eu também utilizei uma estratégia que foi o uso do digital. Hoje a gente tem a internet como uma democratização da advocacia que não precisa você ter um grande escritório para você fazer um conteúdo e aquele conteúdo ser interessante e ser útil para um potencial cliente. Então, isso foi fundamental no meu início de carreira. Afinal, o meu primeiro cliente veio do digital. Então, quando alguém veio falar comigo, eu tinha acabado de receber a carteira, mas eu já vinha produzindo conteúdo há bastante tempo. Desde a faculdade, eu sempre falei de direito no meu Instagram. Então, quando apareceu esse cliente, eu fiz, será que eu estou pronta? Deu aquele nervosismo, mas nós não podemos subestimar a nossa capacidade, a capacidade do jovem advogado. Nós estudamos, nós ingressamos no sistema, nós passamos na prova da OAB, então por que não começar? E hoje o que a gente mais tem no início da advocacia é medo. Tem medo de tudo, medo de fazer audiência, medo de fazer sustentação oral, medo do primeiro atendimento. Então, esses medos precisam ser desbloqueados com a coragem de enfrentar todo o desafio que aparecer em cada etapa. E aqui também eu vou dar o meu testemunho, gente. Quando eu comecei a advogar, eu comecei no cowork. E esse cowork eu pagava por hora. Um cliente marcava comigo, eu ia para lá, né, tinha recepcionista, tudo, e eu pagava por hora. Então, para você que está começando, você não precisa ter um grande escritório. Arcar com aluguel é muito alto. Arcar com secretária, arcar com custos administrativos, impressora, tinta, isso é muito alto. Então, às vezes, optar por um cowork de início, né, doutora? Sim. Um cowork, juntar com outros advogados e dividir uma sala. E, principalmente, pessoal, fazer parcerias. Eu vou pegar o gancho, você disse que às vezes você não se acha capaz de pegar aquele caso. Mas que tal fazer parcerias? Hoje em dia a gente tem contratos de parcerias de 30%, 70%. Várias formas que a OAB já regulamenta. Não é isso, doutora? E agora eu quero saber, o que você acha de nichar o jovem advogado, assim que sair da universidade, nichar a sua advocacia, seja trabalhista, criminal, sucessões.
O que é que você acha sobre isso? E, Germana, só um complemento à tua fala das parcerias e do cowork. Hoje nós temos um sistema OAB que dispõe de salas de atendimentos. E eu já utilizei, foi muito útil. E é uma oportunidade que você não paga nada, apenas reserva aquela sala e consegue atender o seu cliente com tranquilidade e um ambiente reservado e organizado. Onde fica essa sala? Fica no próprio prédio da UAB. Então, que legal. basta entrar em contato pelo WhatsApp com a sala de atendimento da UAB e reservar de acordo com o horário do seu cliente. Muito legal. E vamos falar sobre os nichos. Sim. Porque eu acredito muito no nicho, mas eu quero saber, né, um advogado nichado, gente, para quem está nos escutando e não sabe, é você escolher uma área e ficar só naquela área. Você escolher, nichar significa isso, escolher o direito do consumidor e ficar só atendendo o caso de direito do consumidor. Eu acredito muito, né, nessa forma de advogar, nessa forma de exercer a profissão de advogado, mas eu quero ouvir qual a opinião do jovem advogado, quais são as dificuldades que ele sente em relação a isso. Então, sobre essa temática, eu tenho duas vertentes. Eu acho que a questão do nicho vai depender da condição financeira, principalmente, que vai se encontrar o jovem advogado naquele momento. Por exemplo, se o jovem advogado tem a possibilidade de analisar o seu meio. Eu gosto de direito criminal, mas o meu meio social tem muitos potenciais clientes do previdenciário. Então, por que não verificar se eu consigo atrair, prospectar esse pessoal do previdenciário e custear e ajudar a minha advocacia iniciante nesse meio? Por outro lado, tem a vertente, e foi a que eu adotei, de nichar. Hoje, por exemplo, eu sou advogada, especialista em direito das famílias e me descobri familiarista com o final da graduação. No meu meio social não tinha gente fazendo divórcio. Então, o que foi que eu fiz? Comecei a falar na internet que eu era familiarista. Só falava em direito das famílias. Eu também busquei capacitação profissional nessa área. Busquei mentorias, busquei viver a prática e até procurei advogados familiaristas experientes para que eu pudesse acompanhar a prática dessa área, desse ramo do direito e realmente saber se aquilo era o que eu queria realmente ser especialista. Então, existem essas duas vertentes. Eu consegui, hoje eu atuo quase que exclusivamente no direito das famílias. E isso foi em razão do meu nicho. Do meu nicho desde o comecinho, desde a internet, que as pessoas hoje me conhecem como familiarista. Perfeito. Além do network, vamos falar para o jovem advogado como ele pode tornar eficaz a sua rede de contatos e de clientes. Como você acha que ele pode melhorar nisso? Então, é muito importante que nós estejamos entre os grandes. Isso eu digo advocacia mais experiente, aquele advogado que você admira, por que não estar próximo dele? Como eu disse no início, nós não podemos, Germana, subestimar a nossa capacidade. A gente precisa aproveitar a oportunidade de espaços que o sistema OAB nos oferece, que é estar em comissões temáticas, por exemplo. Eu lembro que no início da minha advocacia, que eu entrei na Comissão de Direito de Família e Sucessões, eu vi, meu Deus, só tem gente grande por aqui. Eu estou me sentindo diminuída? Não, eu preciso estar entre os grandes, que um dia eu vou ser grande. Então, isso é fundamental, estar entre esse pessoal, buscar mentorias, ver até, inclusive, como você falou, a oportunidade de parceria. Com certeza. Hoje, às vezes, a advocacia iniciante não tem condição de pegar um determinado caso concreto, é da sua área, mas é complexo demais. Por que não fazer uma parceria com um advogado mais experiente? E até ter a chance, a oportunidade de fazer parcerias futuras e, quiçá, um emprego com aquele advogado. Então, isso é fundamental. E eu sempre digo que nós, advogados, de qualquer tipo de profissional, só temos duas coisas: nossa reputação e nosso nome. O que é que o jovem advogado pode fazer para cuidar da sua ética e da sua reputação no mercado de trabalho? Então, ter conhecimento e noções básicas de ética
é fundamental. Hoje nós temos também uma comissão de prerrogativas da OAB Paraíba, que sempre está promovendo cursos para a advocacia, curso que fala sobre a prerrogativa, curso que fala sobre a ética profissional. É de extrema importância também o conhecimento do provimento 205 do Conselho Federal, que trata da publicidade na advocacia. Então, esse advogado e essa advogada que está engajando nos meios digitais, fundamental o conhecimento sobre esse provimento e realmente fazer uma publicidade ética e amparada nos limites constitucionais e legais. Você já antecipou uma pergunta minha, que era o que a OAB Paraíba estava fazendo para esse jovem advogado. Mas eu quero saber, quero que você conte para o jovem advogado onde estão esses meios de contato, onde eles podem buscar essas informações, com quem eles podem falar, para ficar sabendo desses cursos, eu sei que tem uma pós-graduações gratuitas, né, isso para o jovem advogado, tem curso sobre marketing jurídico, curso sobre como lidar com a empresa do advogado, do escritório de advocacia. Eu quero saber onde ele pode ir atrás para saber dessas informações. Nas próprias redes sociais do Sistema OAB, da OAB Paraíba. E nós temos também a Jovem Advocacia, que é a comissão na qual, muito orgulhosamente, eu estou como vice-presidente, e nós estamos semanalmente produzindo conteúdos e publicizando informações relativas ao exercício profissional da advocacia, em especial voltado para a jovem advocacia. Então, todos os cursos que nós fazemos, normalmente em parceria com a Escola Superior da Advocacia, são divulgados no Instagram, na maioria das vezes cursos gratuitos, a questão de eventos da Comissão de Prerrogativas, das comissões temáticas da OAB também são divulgadas sempre no Instagram da nossa comissão. Então, nosso intuito maior é levar a informação para aquele advogado que não conhece os benefícios que a OAB nos proporciona. Então, agora eu quero que você disponibilize o seu Instagram. Qual o seu Instagram, para que as pessoas também entrem em contato com você, tanto clientes quanto jovens advogados? O meu Instagram é Natália Travassos ADV. Estou sempre publicando informações e assuntos importantes para a advocacia, em especial a jovem advocacia, que é uma classe que eu defendo, é uma classe que eu acredito e valorizo, Germana, que essa classe precisa ser valorizada diariamente. Estamos ficando por aqui, gente. Obrigada pela sua companhia. Sua opinião é muito importante para nós. Deixe suas sugestões e comentários através do @OABPB. E não esqueça que o programa de hoje estará disponível no canal no YouTube. Até a próxima!